Oi, pessoal! Depois de um tempo resolvi aparecer de novo, muitas mudanças na minha vida, por isso peço desculpas aí pelo tempo ausente da rede, mas estou voltando aqui para ajudá-los numa fórmula bem interessante, que eu acredito que muita gente sofre e sem necessidade. Eu mesma sofri muito tempo, e aí depois que eu descobri essa fórmula, eu falei, nossa, por quê, né? Por que a gente passa por algumas situações como essas? Então vamos lá, quando você tem uma fórmula em que retorna algum erro, e aí você não consegue somar, se você não colocar zerinho, você não consegue fazer mais nada, porque aquele erro acaba dando erro em todas as demais fórmulas. Você tem um super trabalho para poder ajustar linha a linha, ou então copiar e colar, enfim. E aí tem uma formulazinha no Excel bem interessante, bem simples, chamada se erro. Então, essa fórmula te ajuda todas as vezes que você tem outras fórmulas, essas fórmulas te retornam um erro e aí você não precisa ficar ajustando linha a linha aquele valor, aquele número, para você conseguir continuar fazendo a sua planilha. Então, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho o se erro do Excel? Valeu, obrigada e curte aí, hein, galera? Curte aí. Eu prometo continuar com os vídeos aí em breve. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho essa fórmula tão interessante que ajuda tanto a gente no dia a dia. Bom, aqui é uma planilha simples, onde eu tenho aqui uma coluna com valor 1, valor 2, valor 3 e cada valor correspondente a ele. O que acontece quando a gente usa muitas fórmulas, inclusive PROC ou SI, é que ele retorna um erro se ele não encontrar aquele valor de referência. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui e eu quero usar um PROC em uma outra planilha, uma outra tabela, para eu poder encontrar o valor correspondente. PROC eu não vou entrar no detalhe aqui porque já tem um outro vídeo com relação a isso. Se quiser, é só clicar aqui embaixo no link que vocês conseguem visualizar, beleza? Então, não vou entrar no detalhe, mas já vou mostrar para vocês um pouquinho por que acontece esse erro e como que a gente pode corrigir. Então, vamos lá. É igual PROC V, qual o valor procurado? O valor 2, aonde eu vou procurar na minha matriz, qual é o dado de retorno, o número da coluna que tem o meu resultado é a coluna 2, e falso, porque eu quero que ele traga exatamente o valor 2 e não algo aproximado. Então, aqui, beleza, valor 2, 2.000, ele me trouxe o valor 2, 2.000. Quando eu copio essa fórmula aqui para baixo, ele aparece esse erro. Por que ele aparece esse erro? Porque valor 4 não existe na minha tabela principal. Mas isso não quer dizer que está errado. Às vezes realmente não existe, você precisa que retorne um zero ou qualquer outra coisa. O problema maior quando a gente passa por esse tipo de situação é que quando eu vou fazer uma soma, por exemplo, desse resultado, dá erro. E aí eu tenho que ficar um a um procurando aqui, colocando zero para poder ajustar a minha planilha inteira. Só que tem um jeito da gente fazer isso com a fórmula se erro. Então essa fórmula é bem interessante e bem simples de ser feita. Então, diferente de você digitar diretamente a fórmula, e assim, gente, pode ser qualquer uma, tá? Eu estou usando PROC, que é a que normalmente retorna erro, que é a que mais dá trabalho, mas pode ser com qualquer outra fórmula que apresente algum tipo de erro, ok? Então, ao invés de eu colocar esse PROC e tal, antes dele, eu vou colocar se erro. Abro parênteses, coloco a fórmula que eu quero, dou um ponto e vírgula aqui no final, e aí eu mostro para ele o que ele vai me retornar se erro. No meu caso aqui, eu quero que ele retorne zero, porque eu entendo que se ele não encontrou o valor na planilha de origem, é porque não tem nada, então é zero. E eu vou pôr meu zerinho. E quando eu copio a fórmula para baixo, vou lá. O zerinho tá ali e a minha fórmula tá somada corretamente. Então, assim, gente, essa fórmula é bem interessante, é só digitar um pouquinho mais, se erro, um ponto e vírgula zero no final da sua fórmula original e você economiza um super tempo com relação ao seu trabalho.
ok? E assim, um detalhe importante é que eu coloquei 0, mas você pode colocar qualquer outra coisa, inclusive texto, entendeu? Vamos lá, não tem. Então, texto, sempre texto entre aspas, senão ele não funciona. E aí, ele vai me trazer aqui, não tem. E como não tem erro, ele mesmo assim consegue efetuar a soma. Ele não consegue efetuar a soma quando ele vem aquele tralha n barra d. Ok? Espero que tenham gostado. Uma fórmula simples, mas que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima, pessoal! Ah, entenderam? Espero que tenham gostado. E aí, de novo, se vocês precisarem de mais alguma ajuda, podem mandar mensagem, pode colocar aqui nos comentários, que eu sempre retorno. Eu sou uma pessoa que não tem muito tempo, ainda mais agora com um bebê de 2 anos e meio, mas é sempre que eu tenho um tempinho que se quer, eu pode deixar que eu vou tentar ajudá-lo no que for necessário, ok? Obrigada, galera, continue acompanhando e se quiserem dicas de mais algum tipo de fórmula, alguma fórmula específica, pode mandar. E aí eu vou tentar criar o vídeo para vocês, ok? Valeu, um abração!